Olá, queridos alunos da turma 153, tudo bem? Aqui é o professor Walter, de História e Geografia, mais uma vez juntos aí na nossa aula, depois desse recesso de Páscoa. Espero que todos tenham uma boa Páscoa. Se cuidado, porque a pandemia está aí, pior do que nunca. Estamos entrando no mês de abril, hoje, dia 4 de abril, começando aí uma nova etapa, e eu espero que todos vocês voltem também com a mesma vontade de sempre, de estudar, que é fundamental enquanto nós não estamos juntos fisicamente, mas a aula remota está aí para dar um auxílio. Então, aqueles que têm acesso à aula remota, avisem os colegas que eu estou lançando esse conteúdo em vídeo, já venho lançando há um bom tempo, e esse conteúdo em vídeo é importante porque ele fica gravado. Então, o aluno que, porventura, ainda não acessou, não tem problema, ele terá acesso a todas as aulas. Eu decidi gravar as aulas em vídeo para que justamente aqueles que tenham perdido alguma coisa possam recuperar em todos os meus vídeos, tá bom? Então, quem tiver um colega que não acessou ainda, avise que pode acessar, que as aulas estão dadas, estão gravadas, e qualquer coisa, vocês podem enviar mensagens, tanto no Google Classroom, quanto no Facebook, e também no grupo de WhatsApp que nós temos. Então, há vários canais, não há por que perder as aulas que estão gravadas, tá bom? Muito bem, o nosso tema de hoje é identidade. Mas por que identidade? A que eu me refiro quando falo em identidade? Seria no documento de identidade? Seria no que nós somos? Seria no que nos une? Bom, é tudo isso. A palavra identidade, ela remete a uma outra palavra, que é identificação. E quando você se identifica, com o que se identifica? Com quem? Sobre quais aspectos? Físicos, linguísticos, religiosos, ou até mesmo clubísticos. O futebol também é uma identidade. Bom, é tudo isso aí. Esse conceito que eu vou utilizar de identidade é o conceito que nos une a alguma coisa, que nos remete a situações em comum. Por exemplo, se eu perguntar a vocês um elemento em comum que todos nós temos no Brasil. Muito bem. A língua portuguesa. A língua portuguesa é uma marca do nosso país. É uma identidade brasileira. Não só brasileira. Vamos lembrar que a língua portuguesa é falada por brasileiros, portugueses, obviamente, angolanos, moçambicanos, o povo da Guiné-Bissau, Cabo Verde, timorenses. Em Macau, na China, também se fala português. Mas temos como característica, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, a língua portuguesa como um elemento catalisador da nossa identidade. Há outros, evidentemente. Aí você pode falar assim, professor, mas isso é normal em qualquer país. Qualquer país tem a sua língua como identidade. Nem sempre. Mas como não? Tem um país pequeno na Europa chamado Suíça. Na Suíça, por exemplo, são 3 os idiomas oficiais: o alemão, o francês e o italiano. Então, nem sempre a língua é um fator que identifica um povo. No nosso caso, é.
Em Portugal mesmo, há 2 idiomas oficiais, o português e o mirandês, que pouco se fala aqui no Brasil, ou se ouve falar em mirandês, mas existe, é verdade, e é o idioma oficial de Portugal. Também há aquelas identidades que são mais fragmentadas. Podemos falar em identidade, o gênero, por exemplo, o masculino e o feminino. Há também os grupos LGBT, também são identidades. Podemos falar também quanto à questão étnica, quanto aos brancos, quanto aos negros. O Brasil é um país mestiço, quanto a isso não cabe dúvida. Mas há países onde a questão étnica é muito bem marcada, porque não houve na sua colonização o chamado intercurso sexual, ou seja, as relações entre colonizador e colonizado, entre o senhor e o escravo. Então, no Brasil, a identidade étnica ela é um pouco mais complicada, porque o nosso país ele é altamente mestiçado. Se eu perguntar para vocês assim, me descrevam um japonês. Ora, todos vocês vão falar de uma pessoa de pele clara, cabelos lisos e olhos puxados. Muito embora haja japoneses que não são assim. Os Ainus de Hokkaido, que é uma ilha japonesa, eles não são assim, dessa maneira. Mas o senso comum nos leva a tal descrição. Assim como se eu falar, me descreva um alemão. No Brasil é muito comum você botar um apelido de alguém louro, de olho azul, de alemão. Não tinha um tal de alemão no Big Brother? Né? Por quê? Ele nem alemão era, mas era porque ele era louro e olhos azuis. Então é o senso comum que nos leva a descrever alguém de acordo com uma característica física e associar, muito embora isso não seja uma verdade concreta. Mas se eu falar assim, ora, me descreva um brasileiro. Vamos pensar agora, vamos lembrar da nossa sala de aula quando nós estávamos todos juntos. Lembrem-se, todos nós somos brasileiros. Deu para imaginar? Deu para lembrar? Então, é possível descrever um brasileiro? Eu acho que não. Por conta da mestiçagem. Então, a nossa identidade étnica no Brasil, ela é bastante fragmentada. Agora, eu falei, por exemplo, que o idioma nos une. E é verdade. Mas, mesmo o idioma, o português, ele confere a si várias identidades. Como assim? Muito embora nós falemos a mesma língua, nós temos os chamados regionalismos, que conferem ao mesmo idioma algumas particularidades. Tipo, se alguém falar para você oxente, você não vai lembrar de um gaúcho, nem de um paulista, nem de um carioca. Você vai lembrar de alguém que vem do Nordeste. Até porque também o sotaque é bem carregado. O nosso também é, só que nós achamos que o nosso falar é normal, como quando qualquer falar é normal. Apenas nós nos habituamos com a nossa própria fala. Quando no Brasil alguém ouve, em vez da palavra mesmo, mesmo, na hora vai lembrar do carioca. Também é um regionalismo. Então, há uma identidade e há as subidentidades.
Mas mesmo assim, a língua é a mesma. Vejam bem uma coisa. Muito embora haja identidades informais da língua falada, um livro ditado em Recife, em Salvador, em Manaus, em Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, vai seguir a mesma ortografia. Ou seja, as palavras terão a mesma ordenação, a mesma escrita. Vão seguir também as mesmas regras gramaticais. Então, essa subidentidade que eu falei, dos regionalismos, quando elas partem para a língua escrita, elas sucumbem, elas não resistem. Por quê? O livro que vocês usam na nossa escola, ele pode ser usado em qualquer parte do Brasil. Por quê? Porque o português é uma língua que, na escrita, na gramática, ela é única. E não só dentro do Brasil, é em todos os países de língua portuguesa. Quando há uma alteração gramatical, os países que fazem parte da comunidade da língua portuguesa, todos eles entram em acordo para a alteração gramatical. Então essa regra ela é internacional. Nós também temos outras identidades. No Brasil, a questão econômica ela é muito bem marcada. E essa pandemia ela mostrou isso. Existe uma elite que é pouco ou nada afetada pela pandemia e existe um grupo de pessoas que é imensamente afetado. São aquelas pessoas que não fazem parte da elite, como nós. Ora, então, a classe social também é um fator de identificação entre nós. A semelhança das situações de crise que tocam a elite e que tocam as pessoas das camadas populares praticamente somem. Uns grupos superam melhor a crise, outros são mais vulneráveis. Então, a classe social ela é um fator de identificação. E esse fator de identificação ele está presente também na repartição da cidade, na repartição do espaço urbano. Ora, é muito fácil identificar quando você está numa área nobre e quando você não está numa área nobre. Como eu posso identificar isso aí? Através da questão da manutenção da cidade, energia elétrica, limpeza urbana, asfaltamento, água, esgoto, da segurança. Então, tudo isso identifica áreas nobres e áreas não nobres da cidade. Então, é muito interessante perceber isso aí, que a classe social é um fator de identificação que marca a nossa, quem nós somos, de onde nós viemos, onde nós estamos. Vejam, identidade, ela pode dizer o seguinte: todo mundo que mora no Rio de Janeiro é carioca. Todo mundo que nasce no Rio é carioca. Mas será que todos os cariocas têm acesso aos mesmos serviços? Têm acesso aos mesmos benefícios do Estado? Têm acesso ao mesmo tratamento dos agentes do Estado? Ser carioca não coloca quem mora em Ipanema e quem mora em Paciência
necessariamente no mesmo barco. O gentílico carioca é uma identificação comum. Entretanto, nós temos aí as subidentificações, que aí vem bairro, aí vem a questão social, aí vem a questão do acesso aos serviços. Tudo isso, então, gera o quê? Fragmentações na identidade. Isso acontece em vários lugares do mundo. Entretanto, em lugares onde a desigualdade ela é muito grande, a tendência à fragmentação ela é muito maior. E isso é claro. É fácil de observar. Vocês ao pegarem um trem, a estação de Paciência, em direção à Central, vocês podem observar isso aí. Mas, mesmo na mesma região, é possível ver a fragmentação da identidade. Vamos lá. Ipanema não é uma só. Você tem a Vieira Soto, mas também tem o Morro do Cantagalo. Você tem os moradores de prédios de luxo e tem os moradores de rua. Não é? Então, é muito interessante observar que não se pode, por menor que seja o espaço, homogeneizar, igualar todos, porque ali compartilham o espaço geográfico, o espaço urbano. Tá bom? Então vejam bem uma coisa, é muito interessante colocar isto em pauta. Quando se coloca tais assuntos em pauta, você começa a abrir a sua mente, a abrir seus olhos, para quê? Para perceber que, muitas vezes, coisas que nos unem, escondem coisas que nos separam. É muito mais conveniente para mídias, para governos, mostrar apenas o que nos une, para dar uma sensação de harmonia. Mas, na verdade, é muito mais interessante entender que aquilo que não nos une é produzido para que nós fiquemos divididos e alienados, para que nós não possamos perceber a realidade do mundo que nos envolve, que nos cerca, tá bom? Então, essa aula aqui, eu vou colocar também um outro vídeo, vou colocar um texto, vou colocar exercícios. Em caso de dúvida, vocês podem me acionar, tanto no privado do Facebook, quanto no WhatsApp, para quem já está lá, quanto no Google Classroom. Se houver alguma dúvida, vocês me passem no WhatsApp o número do aluno que não está no grupo, para que eu possa, ou a professora Fernanda, ou o professor Alan, para que nós possamos incluir no grupo esse aluno que não faz parte ainda, mas fará parte, tá bom? Então, cuidem-se, não esqueçam de usar máscara, higienizar as mãos e tudo que entra em casa, porque a pandemia está aí. São 331 mortos. Para quem não entende isso, é o equivalente a 10 cidades de Arraial do Cabo. É muita gente. Então, fiquem atentos. Quero ver todos vocês na aula presencial. Cuidem-se, um grande abraço e até a próxima.